Olá, mamãe, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre autoestima e maternidade. Eu sei que esse assunto ele é muito importante para você. Eu vou falar também sobre as consequências que a baixa autoestima gera na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Venha comigo e vamos conferir isso juntas. Bom, primeiramente, eu preciso que você entenda o que é essa baixa autoestima que eu estou me referindo. Essa autoestima, ela começa a ficar comprometida quando o nosso corpo começa a ter as transformações vindas da gestação. Isso mesmo, a gente começa a acumular muito líquido corporal, nós começamos a ganhar gordura corporal e o nosso corpo tá ali se preparando para gerir uma vida e a partir daí a gente passa a não ter mais aquele corpo que a gente tinha. E é muito difícil porque essa mudança mexe muito com a nossa autoestima. Eu particularmente nas minhas 2 gestações, eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre pratiquei atividade física e assim, na gestação do João Pedro, eu tive uma gestação mais delicada, mais complicada, a qual eu tive que fazer uso de progesterona por muito tempo. Então assim, as minhas oscilações de humor, ela alterava muito, eu retive muito líquido, eu ganhei muito peso corporal. Então assim, eu sou pequenininha, né? Eu tenho 1,60 m mais ou menos. Imagina, 17 quilos em uma pessoa pequena. Então assim, a mudança foi grotesca e para mim foi muito difícil aceitar. Eu não me achava bonita grávida. Eu acredito que muitas mulheres se sentem assim como eu me senti. Então, para mim, eu não tinha aceitação. Eu não gostava de ver a Daiane grávida, embora eu amava saber que eu tava gerando uma vida. Então, assim, são sentimentos que vão, sabe, tomando conta dos nossos pensamentos e que se a gente não cuidar, se a gente não se policiar para isso, a gente começa a ter muitas consequências aí no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, a gente começa a ter problema com nós mesmas, né? Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção no nosso momento, como que nós estamos nos sentindo conosco mesmo. Não é verdade? Bom, mas enfim, o que significa essa baixa autoestima? É exatamente isso que eu acabei de mencionar para você. É você olhar para o espelho e você não gostar do que você está visualizando. É você não se sentir bem com o corpo que você passou a adquirir após a gestação. E se a gente negligencia muito isso, a longo prazo a gente vai começar a ter muitas consequências e vai desestruturar várias áreas da sua vida pessoal e profissional. É por isso que eu sempre digo, nosso corpo ele é uma máquina, né? E quem gere o nosso corpo, principalmente, é a nossa mente. A partir do momento que você não tá com uma mente fortalecida, que você não está consciente do momento que você está vivendo, você pode somatizar algumas coisas que vão te puxar para baixo e a autoestima é algo muito importante. Se você somatiza, né, que você não tá bem, que você não tá gostando do que você tá visualizando, se você somatiza que a sua autoestima tá muito comprometida, tá muito baixa, várias áreas da sua vida vão ficar em desequilíbrio. É como a bandeja que eu sempre falo pra você. Pensa que a sua vida você carrega numa bandeja e dentro dessa bandeja tem vários copos e esses copos são os papéis que você desempenha na sua vida. Se essa bandeja ela fica desequilibrada, muitos papéis vão cair e a sua estrutura emocional vai ficar comprometida automaticamente. Então, por isso que nós não podemos negligenciar a autoestima. E quando eu falo de autoestima e maternidade, no caso pós-maternidade, isso é muito importante, porque eu vejo quantas amigas minhas, quantas mulheres engravidaram, o corpo mudou e elas simplesmente passaram a não se cuidar,
porque tinha que cuidar apenas do bebê, apenas dos seus filhos. E assim, elas já não estavam gostando do que ela visualizava no espelho após a maternidade, e mesmo assim, elas muitas vezes não estavam se cuidando, e aí esses papéis, esses equilíbrios que eu sempre falo, ficaram completamente comprometidos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante, porque isso afeta diretamente a sua vida, tá, mãe? Bom, por que acontece tanto desequilíbrio durante a gestação? Bom, isso acontece devido a essa palavrinha aqui, aos nossos hormônios. Isso, exatamente. O nosso corpo, a partir do momento que a gente fica grávida, os nossos hormônios, eles começam a oscilar, né? Eles começam a aumentar de maneira totalmente não harmônica. Por isso que muitas gestantes oscilam tanto de humor. Pensa quantos hormônios nós nos produzimos para gerir aquela vida, para manter aquele embrião dentro da gente. A gente tem que produzir progesterona, tanto que ela é primordial para o primeiro trimestre de gestação do embrião, né, do feto. Nós temos o estrogênio atuando também, nós temos a prolactina, que já começa a aumentar para preparar as nossas glândulas mamárias, para que a gente consiga produzir leite. Nós temos o beta-HCG, que é o hormônio que identifica que a mulher está grávida. Enfim, tem tantos hormônios atuando em nosso corpo, e todos eles em níveis elevados, que faz com que influencie diretamente o nosso lado emocional, os principais responsáveis por tudo isso que acontece com a gente, por esse desequilíbrio, né, emocional, por esse desequilíbrio no nosso corpo, de aumento de retenção de líquido, de aumento de gordura corporal. Quem faz isso são os nossos hormônios, né? Eles mexem muito com a gente, tanto que não precisa nem estar grávida. Nós mulheres, nós penamos muito. Muitas mulheres têm muita TPM e é devido à oscilação hormonal. Então, a nossa autoestima, ela fica comprometida, ela começa a ficar comprometida exatamente na gestação, devido a esses lindos hormônios que estão no nosso corpo ali em níveis elevados, certo? Bom, mãe, e agora eu quero falar para você algo muito importante. Quais são as consequências de permanecermos com uma baixa autoestima? Essas consequências, mãe, elas são inúmeras e você precisa se atentar a isso. Primeiramente, se você observar que você está produzindo pouco, a sua produtividade caiu muito, possivelmente é porque você está com a sua autoestima comprometida. Bom, normalmente, quando nós estamos com uma produtividade baixa, nós passamos a ter menos resultados e nós reduzimos a nossa entrega. E quando isso acontece, quando a gente passa a reduzir os nossos resultados, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, a gente começa a se cobrar muito. Então o nosso nível de cobrança, ele aumenta e automaticamente a gente começa a desencadear uma crise de ansiedade. Por quê? Porque você gostaria de estar produzindo bem, só que você não está conseguindo. A sua baixa autoestima, ela tá influenciando, né, na sua produtividade. E quando eu falo de produtividade, eu não tô me referindo só a mães que trabalham, né? Eu tô também falando daquelas mães que ficam em casa, que são multitarefas, que cuidam da casa, que cuidam dos seus filhos, que lava, que passa, que cozinha, aquela mãe que é motorista. Eu tô falando daquela mãe que exerce todas as funções que uma mulher exerce, né? Além de cuidar do seu filho. Então, essa mãe, ela pode estar muito improdutiva, porque ela pode estar com a sua
autoestima tão afetada que ela não consegue desempenhar o papel dela como deveria ser desempenhada ali dentro da casa. Ela passa a não gerenciar a casa da maneira com que ela gostaria. E aí começa a acumular as funções, né? Então é importante a gente se atentar a essa consequência. A produtividade, ela altera quando nós não estamos bem com nós. A nossa produtividade, ela fica comprometida. A partir do momento que você tá com uma baixa autoestima, no trabalho você não vai entregar o que você deveria entregar. Você vai ficar empurrando com a barriga. Entendeu? Porque você não tem disposição para nada, porque você não quer fazer nada, você não quer desempenhar nada. Uma outra consequência também muito importante, eu diria que talvez a mais importante, é que a baixa autoestima, ela influencia diretamente na sua autoconfiança, mãe. Isso mesmo. A partir do momento que você se olha no espelho, você não se aceita, você não gosta do que você está visualizando e você passa a não se amar, né? Você começa a não acreditar em você. E aí, isso começa a desequilibrar muitas outras coisas, porque você passa a não acreditar na sua capacidade, você não acredita nos seus potenciais, você não vê possibilidades de traçar uma vida próspera para você. Então assim, olha o quanto que você perder a sua confiança em você compromete principalmente a sua vida profissional. E olha que um fator que é gerado após a maternidade, que é a autoestima, pode influenciar nessa questão da autoconfiança. Por isso que nós não podemos negligenciar de maneira alguma. Um outro fato que a baixa autoestima influencia é que nós passamos a ter mais medo e mais preocupação. Isso mesmo. A partir do momento que nós não temos uma boa produtividade, que nós não temos uma autoconfiança, automaticamente a gente passa a ter medo, porque a gente perde muitas oportunidades, a gente não agarra as oportunidades como nós deveríamos agarrar. Então, a gente começa a ter medo de tudo. Sabe aquela vozinha que eu chamo de bruxa do 71? Então, nesse momento, a bruxa do 71, ela toma conta da sua mente. Ela começa a te falar o tempo todo: isso não é pra você, fulana. Viu? Isso não vai dar certo. Você não é capaz de fazer isso. E tudo isso daí gera medo, isso gera preocupação, porque se você fica nessa situação que você tá, se você não tá realizada profissionalmente, se você tá frustrada profissionalmente, o seu medo tá tomando conta, isso faz com que você perca oportunidades e aí você fica parada, você paralisa onde você tá. Por quê? Porque você perdeu a autoconfiança, porque você deixou a bruxa do 71 tomar conta da sua mente, porque o seu medo, ele toma conta de tudo. Então, a partir do momento que isso fica paralisado, que isso te paralisa, isso é preocupante. Então, olha quantas consequências uma baixa autoestima pode gerar na sua vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E por fim, as duas últimas consequências que eu coloquei aqui para vocês relacionadas à baixa autoestima é não encarar os desafios. Por quê? Porque o seu medo, ele toma conta de você, porque a sua autoconfiança não permite com que você encara desafios, e por não encarar desafios, você não produz, você se ocupa. E o sentimento de incapacidade. Mãe, para agora e presta atenção. Eu tive muito isso comigo. E de verdade, não era para eu ter esse sentimento. Eu estudei muito ao longo dos anos. Para quem não conhece a minha história, eu fiz farmácia, eu sou farmacêutica de graduação, eu fiz pós-graduação, fiz um MBA, eu fiz mestrado, fiz doutorado, ok? Terminei o doutorado, eu já tinha o João Pedro, que tinha
2 anos mais ou menos de idade e estava grávida da Maria Clara. Quando a Maria Clara nasceu, eu parei a minha vida profissional para viver para minha casa, para viver para minha família, para viver para os meus filhos. E foi nesse momento que eu parei, que eu abri mão da minha vida profissional, que eu tive esse sentimento de incapacidade. De verdade. Olha o tanto que eu estudei. Eu consegui ter um título de doutora. Será que eu realmente era incapaz? Claro que não. A minha baixa autoestima estava tomando conta literalmente da minha consciência. E quando a gente não controla a nossa mente, a gente potencializa esse sentimento ruim. Ou seja, eu potencializei que eu não estava bem comigo, eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava condições de estar parada, e tudo isso reduziu a minha autoestima. E eu tive todas essas consequências que eu listei para você. Essas consequências eu trouxe não só de estudo, porque eu estudei para preparar essa aula para você, mas eu trouxe da minha vida pessoal também. E eu te garanto, quando eu estive com uma baixa autoestima, eu tive todos esses problemas. E mais, eu não listei aqui, mas uma outra consequência extremamente importante para você, mãe, é que quando você não tá bem com você, quando você não aceita o seu corpo, quando você tem vergonha do seu corpo que você passou a ter após a maternidade, geralmente o seu casamento entra em desequilíbrio também. E olha como isso é importante. Você tem um bebê, você não tá bem com você e você não tá bem com seu esposo, né? Eu mesma também sou prova disso. Várias vezes eu evitei o meu marido porque eu tinha vergonha das cicatrizes que a gestação deixou no meu corpo, porque a minha barriga parecia uma gelatina, afinal 2 gestações. Tinha gordura acumulada, tem até hoje. Confesso, tem até hoje. Só que se eu ficasse pensando só nas coisas ruins que a gestação trouxe, eu não ia viver bem. Eu ia ter que ir para uma mesa cirúrgica, reformular o meu corpo para passar a viver bem. Mas não. A gente tem que pensar no lado positivo da maternidade. E olha, a maternidade tem muito mais coisas positivas do que coisas negativas. Gente, fisionomia, aparência é importante, mas se você se cuidar, você consegue voltar a estar bem como você era antes de ser mãe. Mas a maternidade vai além. Nós nos tornamos mulheres e mães extraordinárias. Quando você pega uma criança no colo e fala, é meu filho, é minha filha, você renasce, nasce uma nova mulher, de verdade. Você se torna menos egoísta, você pensa no próximo, você vive em prol daquela criaturinha, você passa a ser mais humilde, você passa a compartilhar mais com as pessoas, você aprende a amar acima de tudo e você sente que você é amada, porque é tão puro esse amor que eu falo que é o amor que mais se assemelha de Deus, o amor que Deus tem por nós. Eu acredito que é muito parecido, muito semelhante com o amor de uma mãe para um filho. Então, nós precisamos focar nas coisas boas que a maternidade traz pra gente. Mãe, se você não tivesse essas marcas que a gestação deixou no seu corpo, você não ia ter o maior amor da sua vida. Você não ia ter seu filho, você não teria a sua filha. Então, olha para essas marcas e tenha orgulho disso. Fala, se eu tenho isso daqui é porque hoje eu tenho a minha filha, hoje eu tenho o meu filho. E isso é maravilhoso, isso não tem dinheiro que pague. E você pode se cuidar. Você pode se cuidar, você pode fazer uma atividade física. Eu vou te falar como que você melhora essa sua autoestima. E você precisa aumentar isso. Porque você tem que estar bem no seu casamento. Porque você tem que ter força para voltar para sua carreira profissional. Porque você tem que ser uma excelente profissional. E você tem que ser uma excelente mãe.
E para que você consiga, né, ter esse equilíbrio, essa excelência em tudo, você precisa estar com isso daqui, ó, a autoestima muito bem fortalecida dentro de você. E afinal, você é uma mulher, você é uma mãe que você é tão capaz, você dá conta de tantas coisas, você é forte que você nem imagina. E por que você vai permitir que a sua mente, que a bruxa do 71 te destrua? Gente, mãe, o poder tá aqui, ó, tá na sua mente. Se você controla a sua mente, você equilibra tantos papéis na sua vida que você nem imagina. Eu aprendi isso, eu era uma pessoa muito fraca de cabeça. Minha mente, ela me sabotava o tempo todo. E a partir do momento que eu comecei a me desenvolver pessoalmente, que eu fiz, né, a formação em coach, enfim, tudo isso me desenvolveu muito como pessoa. E hoje eu te falo, mãe, eu sou muito forte. A minha mente, ela é muito controlada. Eu não permito que qualquer coisinha, sabe, me puxa pra baixo. Eu não permito mesmo, porque isso daqui tá forte em mim. E é isso que eu quero passar pra você, é isso que eu quero ensinar pra você. Se você fortalecer a sua cabeça, você vai alçar voos que você nem imagina. E acredite nisso, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu saí de uma depressão e eu tô aqui hoje muito fortalecida falando com você. Tá bom? Então pensa nisso. Bom, então vamos lá, mãe. E quais são os 5 sinais de que você está com a sua autoestima comprometida? Isso daqui que eu vou falar tá relacionado com a maternidade. Tá relacionado principalmente com seu convívio dentro da sua rotina diária com o seu filho. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro sinal de que você tá com a sua autoestima baixa é quando você pensa apenas no seu filho. É normal que durante o período da licença maternidade nós passamos 24 horas do dia focada na criança, pensando nas necessidades da criança, pensando em toda a rotina para estabelecer para essa criança. Só que a partir do momento que você só pensa no seu filho, você esquece que você existe e isso não pode acontecer, é um sinal de que você está com a sua autoestima comprometida, sim. Então, se isso está acontecendo com você, mãe, presta atenção, observe os próximos sinais que também compromete a sua autoestima e vamos ver como que a gente consegue melhorar isso. Bom, o segundo sinal muito típico para essas mulheres que estão com baixa autoestima é quando elas passam a não ter tempo para ela. Isso mesmo. Quando você não tem tempo para você, quando qualquer outra coisa vem à frente antes de você, provavelmente você está com a sua autoestima baixa. Isso mesmo. E isso é muito comum também na maternidade. Afinal, nós temos muitas tarefas, muitas funções para desenvolver ao longo do dia. A gente precisa estabelecer uma rotina ideal para essa criança. A gente precisa estar ali, ó, pronta de plantão para suprir as necessidades do bebê. Mas conforme isso vai passando um mês, vai passando 2 e você continua não tendo tempo para você, isso fica preocupante, porque se você não tem tempo para você, você não está se cuidando, você não está se produzindo, né? Você não está gostando de você não está se amando, porque você nem se olha, você não tem nem tempo para se olhar. Então isso é um sinal também muito importante. O terceiro sinal tá lá relacionado à produtividade. Quando você começa a se ocupar muito e produzir pouco, é porque
tem alguma coisa aí desequilibrando. E uma das possibilidades que reduz a produtividade é a autoestima, a baixa autoestima. Lembra? Eu mencionei isso pra você. E a partir do momento que você se ocupa muito, o que é isso, Dai? O que é se ocupar muito? Quando você passa muito tempo em rede social, em TV, quando você fica fazendo aquelas tarefas dispensáveis, ou seja, aquelas tarefas que não somam para você, aquelas tarefas que não contribuem com nada, você perde tempo. Você passa boa parte do seu dia perdendo tempo. Então, quando você está se sentindo assim, quando chega ao final do dia e você vê que você não fez nada do que você tinha estipulado, é porque você está se ocupando muito e a sua produtividade está baixa. Ou seja, você tem muito esforço e você não tem resultados. Bom, um outro sinal muito importante também que dita se você está ou não com uma baixa autoestima é o fato de você estar sem vaidade ou ter pouca vaidade. Isso mesmo. Se você tá acordando aí todos os dias e você não gosta de cuidar de você, você não gosta de usar uma maquiagem, você não gosta de tampar as olheiras oriundas das noites mal dormidas, é porque você não tá tendo vaidade com você. E não adianta me falar, dá e não dá tempo. Dá tempo sim. Você só precisa gerenciar o seu tempo. Você precisa distribuir a sua semana, os seus horários e ver o que você precisa fazer em cada período. A partir do momento que você gerencia o seu tempo, você consegue cuidar de você. Você consegue aumentar a sua autoestima. Então, mãe, se você não faz isso, se você acorda, você fica mal vestida, você gosta de colocar aquela camisa do marido e ficar ali o dia inteiro, nessa situação, nessa condição, você precisa parar com isso e você precisa acordar um pouquinho mais cedo, toma um banho, relaxa e tampa as suas olheiras, passa uma base, um blush, pronto. Você vai se olhar no espelho e você vai gostar do que você está vendo. Ou se você não gostar, você vai achar no mínimo mais agradável. É engraçado porque assim, não é todo tempo que eu fico maquiada, que eu fico arrumada. E eu particularmente, mãe, eu adoro pegar uma camiseta do Max e ficar descalço, de camiseta e calcinha, descabelada, assim, eu adoro. Mas quando eu tiro esse tempo, é pra mim, é pra eu relaxar, é pra eu descansar, é pra eu sentir bem, é um momento de ficar assim. E o Max fala, nossa amor, vamos dar uma ajeitadinha aí, porque homem não gosta, homem gosta de ver a gente produzida, homem gosta de ver a gente arrumada. E ó, eu vou te falar como isso influencia no meu casamento. Geralmente quando eu tô de salto alto, que eu tô arrumada, o meu marido ele sempre pergunta, onde é que você tava? Toda chiquetosa. Ou seja, sabe aquele sentimento de insegurança que às vezes o homem passa a ter? Isso dá uma pimentadinha na relação. Porque ele tá vendo que você tá bonita, que você tá saindo bonita. Isso já deixa ele mais, assim, alerta. Não precisa ficar preocupado, mas o homem ele tem que estar sempre em alerta. Porque, gente, de verdade, se você tá bonita, se você tá apresentável, logicamente que por onde você passar, você vai chamar mais atenção. E a sua autoestima vai estar lá em cima. E quando a sua autoestima tá lá em cima, todos que estão à sua volta percebem. E isso assim, foi fantástico comigo. Quando eu estava com uma baixa autoestima, todos percebiam. Mas quando a minha autoestima ficou muito boa, todos também, assim, perceberam na hora. Isso faz total diferença, mãe. Acredite nisso. Então, esse sinal de pouca vaidade, eu diria que também é um dos principais sinais de que a sua autoestima está comprometida. E o quinto sinal que determina se você está ou não com uma autoestima baixa é quando você passa a não pensar no companheiro. E mãe, isso é muito comum no casamento
após o nascimento do bebê. A gente fica ali tão fissurada, a gente vive tanto esse momento da maternidade que a gente acaba deixando o nosso marido de lado. A gente esquece das necessidades dele como homem, como esposo, porque pensa, antes de ter filho, você paparicava o seu marido, você fazia um prato, você fazia um jantar, você cuidava, você tinha tempo para o seu marido. E quando você ganha o neném e conforme vai passando os meses, você passa a não olhar mais para o seu marido, isso daqui também é porque a sua autoestima está comprometida. Muitas vezes você nem olha, você nem visualiza o próximo, o seu esposo, porque você não tá bem, você não quer saber de nada, você não quer ter proximidade, porque se você não tá se aceitando, você imagina que o próximo não vai te aceitar também. Mas ó, te passei aqui os 5 principais sinais que demonstra se você está ou não com a sua autoestima comprometida. Se você tem 1, 2 ou 3 sinais, se atente a isso e continua nesse vídeo para ver como é que a gente faz para melhorar isso daí, tá bom? Bom, e agora nós vamos falar, acredito que isso é o que você mais queira saber. Nós vamos falar como você faz para aumentar essa autoestima na maternidade. Bom, e como que eu resolvi isso? Primeiramente, eu entendi que isso era apenas uma fase. Isso mesmo, eu sou muito imediatista. Então, na minha primeira gestação, eu sofri muito, porque eu queria ter o corpinho da Daiane, casada, né, da Daiane, sem ser mãe, em 30 dias. E não, meu corpo, ele não volta com 30 dias, nem que eu queira, nem em sonho. E eu acho fantástica aquela mulher que amamenta e com 20 dias ela tá assim, linda, esbelta. E eu não fui assim, tá? Literalmente, eu não fui assim. Eu tive que entender que isso era só uma fase, que ia passar e que só dependia de mim correr atrás do prejuízo para que eu voltasse no corpo que eu tinha antes. Não no corpo que eu tinha antes, mas pelo menos num corpo similar ao que eu tinha. Então eu entendi que era uma fase, que isso ia passar e que só dependia de mim. E não só isso, mãe, eu fiz exatamente o que você deve fazer. Você tem que pensar que é por um bem maior, entendeu? Você renunciou muitas coisas na sua vida e dentre eles veio o corpo. Você teve que renunciar ao corpo para ter o seu filho, para ter a sua filha. Então pensa no quanto a maternidade te transformou. Pensa em todo o lado positivo que a maternidade trouxe para você. Você aprendeu a amar, você aprendeu a ser amada, você descobriu o verdadeiro amor, você se tornou menos egoísta. Você passou a se preocupar com o próximo, você deixou de viver a sua vida para se doar pelo próximo, pelo seu filho, pela sua filha. Isso não tem preço, isso não tem valor, nada paga. E eu diria que qualquer renúncia é válida. Então pensa dessa maneira que você consegue melhorar essa autoestima. E mais, pensa, eu escolhi ser mãe, eu quero ser mãe, isso são sinais de que eu sou uma mãe e bate aqui no peito. Eu me amo assim, eu gosto de mim assim, do jeitinho que eu estou, porque eu prefiro estar assim porque eu tenho meu filho, eu tenho minha filha no meu colo. Pensa dessa maneira, controla a sua mente, controla a bruxa do 71 da sua cabeça. Bom, uma outra maneira que você pode melhorar a sua autoestima é você fazer uma maquiagem básica. Eu, particularmente, isso me ajudou muito. Embora os meus filhos sempre dormiram a noite toda, não me pergunte como eu consegui fazer isso, eu só fui adaptando a rotina. E eu falo que os 15 primeiros dias, eles são primordiais. Se você controla bem os 15 primeiros dias de vida do bebê, você tem todo um ganho pela frente. E eu posso até abordar futuramente sobre isso com vocês. Essa questão da maquiagem sempre me ajudou muito, porque assim, eu tive um pouquinho de manchas, né, de melasma durante a gestação. Então eu sempre tô com uma base, com corretivo e com blushzinho.
Sempre. Isso, gente, isso melhora, sabe? A gente se vê melhor, a gente passa a se amar mais. Isso é vaidade. E vaidade está diretamente relacionada com autoestima. Então, se você não faz isso, acorda um pouquinho mais cedo e se você não teve uma noite boa, sabe, passa um corretivo na sua olheira que você vai ver que você vai se sentir bem melhor. Outra coisa que ajuda muito, isso é uma coisa minha, tá? Escute uma música animada. Coloque uma música que você gosta. Mãe, mas eu tô com bebê, eu não posso fazer barulho. Mãe, não tô falando pra você fazer barulho. Pega um fone de ouvido e escuta uma música que te eleva, uma música que te anima. Se você melhora o ambiente que você vive, se você melhora o clima que você tá vivendo, sem sombra de dúvidas, vai melhorar muita coisa pra você. Você vai ficar animada, você vai ficar disposta, você vai dançar, você vai cantar. Sabe, você precisa estar bem, você precisa passar o dia bem. E isso faz toda a diferença. E isso também ajuda na autoestima. Bom, o quarto elemento que eu destaquei aqui, que vai te ajudar a elevar a sua autoestima, é você praticar atividade física. Primeiramente, mãe, se você está se visualizando, não está gostando do corpo que você passou a adquirir após a gestação, este fator de praticar atividade física, ele vai te ajudar de imediato. Então procura um profissional capacitado, começa a fazer uma caminhada, começa a trotar, vai aumentando, sabe? Caminha e corre um pouquinho, você vai acelerar o seu metabolismo, você vai melhorar a sua queima de gordura. Aí, já que você começou a praticar atividade física, tenha uma alimentação balanceada. A matemática, mãe, ela é uma só. Você consegue sim voltar no peso que você tinha antes. Só depende de você. Se você come menos e você gasta energia, a matemática fecha. Você vai reduzir peso. Agora, se você não pratica atividade física, se você come além do que deveria, você vai aumentar o seu peso. Então pensa como se fosse uma matemática. Você precisa subtrair para reduzir. E se você somar, você vai elevar. E se isso é uma coisa que te incomoda muito, comece agora a correr atrás do prejuízo. Começa com uma caminhada. Ai, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Dai, tem sim. Você pode ter uma rede de apoio. Se você não tem a rede de apoio, você tem o seu marido. Você não é a única responsável por essa criança. Você tem que gerenciar o seu tempo e falar assim: lindão, vem aqui, senta aqui comigo. Ó, esse horário é meu, é pra mim. Eu vou praticar atividade física, eu quero ler um livro, porque você precisa ter um tempo pra você. Não é porque você se tornou mãe que você não faz mais nada. Não é porque você é mãe que você vai ficar 24 horas em função do seu filho. Essa criança tem um pai, e o pai, ele tem que ajudar. Entendeu? Afinal, poderia ser o pai dessa criança que poderia estar renunciando à vida profissional, por exemplo. A gente está vivendo numa era que a mulher, ela está à frente de tudo. Então, poderia ser o seu marido que poderia estar na condição que você está hoje. Por que não? Claro que poderia. Pensa nisso e começa a gerenciar o seu tempo, começa a cuidar de você, eleve a sua autoestima, faça nascer uma nova mulher dentro de você, uma mulher inteligente, com inteligência emocional, uma mulher que acima de tudo, ela pensa nela. E por pensar nela, ela é excelente em tudo que ela faz. Ela é excelente mãe, ela é excelente esposa, ela é uma excelente profissional. Você pode, você é capaz. Eu falo isso pra você sempre. Você é capaz. Tá bom? Bom, e as duas últimas coisas que eu destaquei aqui para que você eleve a sua autoestima é que você saia para passear. Não é porque você ganhou um bebê que você tá adequando a rotina. Depois de 2 meses, de 3 meses, você pode pegar a criança e você pode sair com a criança. A criança, ela tem que entrar dentro do seu mundo, não você entrar no mundo da criança. Claro que tudo tem um equilíbrio. Não tô te falando, ai, você tem que fazer tudo que você fazia antes e a criança tem que vir atrás de você. Não, isso é impossível.
A nossa vida, a partir da maternidade, ela muda por completo. Mas você pode sim equilibrar as coisas de uma maneira que você vive o mundo do seu filho, mas o seu filho também vive dentro do seu mundo. Tudo é questão de equilíbrio. Eu mesma, com 8 dias que a Maria Clara nasceu, eu estava dentro de um shopping com a Maria Clara. E eu não vejo problema, sabe? Tem mães que não fazem isso de maneira alguma. Tá, pra mim ok, não tem problema, entendeu? Eu fiz. E isso me fez bem, porque a gente fica tanto tempo no nosso quadradinho, sabe? Amamenta, põe pra dormir, amamenta, põe pra dormir, amamenta, dá banho, amamenta, não sei o que lá. E a gente fica muito down, a gente fica muito pra baixo, a gente fica muito sozinha. E aí você começa a ficar fora da sociedade, você não vê as pessoas lá fora, você não conversa com as pessoas, você fica num mundinho só você e seu filho, só você e só seu filho. E você começa a ficar triste, aí você fica com a baixa estima, aí você se sente incapaz. E aí começa a ser um efeito dominó de coisas ruins. Então você precisa sair para passear, você precisa viver o mundo lá fora, porque isso vai te ajudar na sua autoestima, entende? E por fim, tenha uma alimentação saudável, é o que eu falei no momento que eu falei de praticar atividade física. Se você tem uma alimentação saudável e você come menos calorias, a matemática fecha. Você emagrece, entendeu? Então isso é mais questão de mente, de você controlar sua mente, você perceber que você é capaz. E a partir do momento que você visualiza tudo isso, você consegue voltar no peso que você tinha antes da maternidade, você consegue se olhar no espelho e se identificar com o que você tá vendo e passar a gostar do que você tá vendo. Se atente a essas dicas que eu deixei aqui pra você, que com certeza sua autoestima ela vai aumentar e de maneira muito rápida, tá bom? E agora nós vamos abordar um pouquinho sobre como aumentar a autoestima no trabalho e na vida. Aqui eu coloquei no trabalho, mas a partir do momento que você faz tudo isso, você tá melhorando todas as outras áreas da sua vida, todos os papéis da sua vida. Então vamos lá. Invista em autoconhecimento. Isso mesmo, mãe. A partir do momento que você começa a investir em conhecimento, você começa a ampliar o seu horizonte de sabedoria. Então, se você pretende voltar a trabalhar, você precisa investir em autoconhecimento, porque autoconhecimento vai te deixar mais confiante, vai melhorar a sua autoconfiança. E a autoconfiança, ela determina quem você é. Se você é confiante, você é seguro do que você faz, você acredita no que você faz, você acredita nos seus potenciais. Então, invista em autoconhecimento. E não só autoconhecimento, mas em conhecimento como um todo, né? Você, a partir do momento que você se autoconhece, que você sabe muito bem das suas qualidades, que você sabe muito bem dos seus dons, você vai saber identificar qual é o seu propósito de vida e você pode trabalhar com o seu propósito de vida. E a partir do momento que você faz isso, trabalhar para você é prazeroso, é gostoso. Você vai acordar todos os dias e vai querer ir trabalhar, você vai querer se doar pelo aquele trabalho, você vai querer dar a sua potencialidade máxima. E é isso que a gente espera, é isso que a gente quer, é isso que eu quero de você. Eu quero que você invista em autoconhecimento. Você precisa se conhecer muito bem, porque a partir do momento que você se conhece, você começa a planejar a sua vida da maneira que você sonhou. E sonhos são para ser realizados. E também, para quem está pensando em carreira, invista em conhecimento. Se hoje você voltou a trabalhar e você não está no cargo que você deseja, mas a sua empresa permite que você eleve, né, que você mude o seu cargo, que você melhore o seu cargo, você precisa investir em conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. E é através dele que você vai subir as escadinhas e vai chegar lá no topo, lá onde você almeja, tá bom? Bom, uma segunda dica é, mãe, para de se comparar. Tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal.
Não se compare a ninguém. Aqui eu vou falar uma coisa muito importante. Você precisa comparar consigo mesma. Todo mundo é imperfeito. Existem pessoas que têm mais habilidades e mais dons do que você. Só que você não pode ficar comparando com a grama do vizinho. Isso não faz bem para você, porque você não sabe o que a outra pessoa vivencia, você não sabe o que a outra pessoa passa. Então você precisa olhar para dentro de você e comparar com você. Peraí, mas a Daiane de antes era assim, assim, assado. A Daiane que eu tô vendo hoje, tá com esses defeitos. Então peraí, eu vou comparar com 2 perfis de pessoas que eu tenho e eu vou melhorar onde eu preciso melhorar. Você precisa potencializar, né, os seus recursos, as suas qualidades, e você precisa minimizar os seus defeitos, né, as suas interferências. É isso que você precisa fazer. Então não se compare a nada, não se compare a ninguém. Compare consigo mesma, tá bom? Um outro fato que vai te ajudar a elevar a autoestima no trabalho e na vida é reconhecer os seus potenciais. Isso mesmo. Lembra que a pessoa com uma baixa autoestima, ela não acredita nos seus potenciais. Para que você aumente o nível de autoestima, é importante que você reconheça os seus potenciais. Todo mundo nasce com potencial. Todo mundo sabe fazer uma coisa como ninguém. Então valorize aquilo que você tem de bom. Se você é uma excelente organizadora, legal, valoriza. Se você é uma excelente educadora, valoriza. Se você é uma excelente comunicadora, se valorize acima de tudo. Valorize o que você faz de bom. Eleve os seus potenciais, acredite nos seus potenciais acima de tudo e valorize cada passo que você dá todos os dias. Isso faz toda a diferença na sua autoestima, mãe. Bom, e para que você consiga entender como você cria um novo ciclo da realidade, eu vou citar um exemplo muito simples aqui para você. Imagina uma mulher que acredita que nenhum homem presta, que nenhum homem vale a pena, e ela começa a não se relacionar com ninguém, ela se fecha nesse mundo, ela não consegue se relacionar com ninguém. Então essa mulher, ela vê que nenhum homem presta para ela. Ela cria essa realidade na cabeça dela, então ela cria que nenhum homem vale a pena. E o que acontece? O que ela faz? Ela se fecha no mundo dela, ela não se abre para nenhum relacionamento, e o que ela tem? Ela não tem nenhum relacionamento, entendeu? Então o ciclo da realidade é isso. Você acredita, você visualiza uma coisa e no final você tem, o resultado é você ter exatamente aquilo que você visualizou. Então você precisa criar um novo ciclo da realidade. Vamos ver como que a gente faz isso? Se essa mulher, ela começar a pensar da seguinte maneira, tá, beleza, a maioria dos homens não vale a pena, mas pode ser que esse que tá se aproximando de mim vale a pena. Aí o que acontece? Essa mulher cria isso na cabeça dela, o que ela vai fazer? Ela vai permitir com que algum homem se aproxime, e aí ela pode lá no final vir a ter um relacionamento no futuro, um relacionamento bom, saudável, que vai somar na vida dela. Então é isso que eu falo pra você em relação para você rever as suas crenças, é isso. Veja quais são as suas crenças e cria um novo ciclo da realidade para isso. Visualize de uma outra maneira que você vai conseguir ter um resultado diferente. E por fim, mãe, que eu venho aqui falar para você, que também vai ajudar a elevar a sua autoestima e vai ajudar em tudo na sua vida, é que você precisa ter gratidão. Eu era uma pessoa extremamente ingrata, nada pra mim estava bom, eu reclamava de tudo, eu reclamava do carro, eu reclamava da casa, eu reclamava do casamento, eu reclamava de tudo, eu só não reclamava dos meus filhos. E a partir do momento que eu comecei a me desenvolver pessoalmente, que eu fui pra área do coach, que eu me tornei uma coach, eu pratico isso daqui todos os dias. Então, mãe, isso melhora muito e eu sou prova viva disso.
Quando você acordar, agradeça ao Ser Supremo pela sua vida, agradeça pela vida dos seus filhos, agradeça pelo prato que você pode se alimentar todos os dias, agradeça por tudo que você tem, não fica se lamentando da sua vida. Quantas pessoas, quantas crianças não estão em hospitais do câncer com leucemia, por exemplo? Quantas pessoas não estão morando na rua, não tem uma comida, tem que ficar pedindo, implorando para as pessoas um abrigo, uma comida, enfim. Seja grata. O ato de agradecer faz toda a diferença para você. E se você tem dificuldade, se você é uma pessoa ingrata, faça um exercício de gratidão. Pare, mentalize por que você é grata pelo dia de hoje. Eu garanto que no momento que você estiver refletindo, que você começar a agradecer, um sorriso já vai sair do seu rosto. E com certeza a sua energia vai mudar. Gratidão está relacionado diretamente com energia. E energia está relacionado com autoestima também. Então faça isso que vai melhorar. Tenha gratidão acima de tudo. E mãe, é isso que eu queria falar hoje para você. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Fica de olho nas minhas redes sociais, não deixa de curtir esse vídeo. Eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fique de olho que todos os dias tem conteúdos novos, tá bom? Beijinhos da Dai pra você e até o próximo vídeo.